Olá, meus amigos. Duas coisas antes de entrar na história de hoje. Primeiro, quando você manda para mim uma história longa, né? Geralmente eu tiro algumas frases que necessariamente não são relevantes, né, para tua história, tá? Para não alongar muito o vídeo. Porém, a história desse nosso querido de hoje, eu não pude tirar muitas coisas, porque 90% das coisas que ele fala aqui são relevantes e extremamente importantes para você escutar, tá? Então, esse vídeo deve se estender um pouquinho. A segunda coisa que eu quero te dizer é a seguinte: quando você coloca nomes na história, nomes de pessoas, o teu nome, o nome de mais alguém, a menos que você me fale explicitamente, Vânia, pode falar meu nome no vídeo, pode falar o nome dessa pessoa no vídeo, a menos que você faça isso, eu não cito nomes, tá? Porque eu não tenho certeza se eu posso ou não citar, e eu preciso proteger a tua privacidade, tá? Então, esse nosso querido aqui vai citar o nome de uma pessoa que eu vou chamar de Paulo, tá? Não é esse o nome que ele escreveu aqui, mas eu não tenho certeza, né? Se eu devo falar esse nome ou não, então o nome que ele colocou aqui, então eu não vou falar, vou substituir por Paulo, tá bom? Então tá. Ele começa a história dele falando o seguinte: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Adoro essa frase. Bom, aos 14 anos, chegando da escola, me deparei com dois jovens muito bem trajados, sentados no sofá da minha casa, falando mansamente com a minha mãe sobre um tal plano. Não precisou mais do que 2 reuniões com os missionários para que minha mãe aparecesse dizendo: encontrei todas as respostas e elas estão aqui, no livro de Mórmon. Presta atenção, você vai aprender pra caramba aqui com essa história, viu? De repente, eu já estava acordando cedo, em pleno domingo, para ir para uma tal de reunião sacramental. Ela não pediu, ela simplesmente me acordou e disse: temos um encontro com o Salvador. Que Salvador? Era a minha indagação. Ele é muito engraçado, viu? Eu obedecia, até porque sua palavra era lei. Meu mundo saiu de uma mãe agitada para uma fanática. Agora existia um profeta, um Joseph, um livro, manuais, gravata, cabelo penteado e uma cobrança dos infernos para que eu pudesse virar homem, seguir todos os mandamentos, porque eu era um portador do sacerdócio. Ele era um adolescente aqui, tá? Ainda. Lembro das vezes que eu apanhei dela porque não queria mais ir para a igreja, principalmente quando cheguei aos meus 16 anos e, para piorar, vinham sermões como este: você está deixando Satanás te influenciar, você será um missionário. Eu odiava isso e tentava de tudo burlar. Mas a lavagem cerebral era e foi tão forte que mesmo quando eu brigava com ela, eu me sentia um lixo. Eu sou homossexual e sempre disfarcei ao máximo minha orientação. Ninguém imaginava na época, até porque, mesmo novo, eu demonstrava ser hétero. Você não imagina o que eu sentia. Por mais que não gostasse da doutrina, eu me sentia impuro, indigno, mesmo não tendo frequentado religiões antes. Isso para minha mãe e para a família dela, que era super católica, que era e é super católica, é pecado abominável aos olhos de Deus. Eu ouvia minha avó dizer que os feiticeiros, afeminados, entre outros, seriam réus do juízo final e lançados ao inferno. Você acha que religião é sempre benéfica para todo mundo? Que todo mundo precisa dela? Presta atenção na experiência dele aqui. E olha o que acabou de acontecer ali com ele, né? O que ele cresceu escutando dentro de casa. A pressão foi tanta para me tornar um missionário que eu disse à minha mãe que aos 21 anos eu faria então, visto que meu sonho era fazer faculdade de medicina. E ela disse que assim que eu voltasse da missão, ela mesma faria de tudo para isso acontecer. Meio que uma troca, né? Vai para a missão que eu pago tua faculdade de medicina. Com depressão profunda, me sentindo sempre o pior dos piores e ainda sabendo que em menos de um ano eu teria que servir missão obrigado, caso quisesse estudar medicina,
Em julho de 2011, uma nova família aparece na igreja. Foram apresentados, inclusive, seu filho, um ano mais velho que eu, e uma jovem, sua irmã mais nova. O filho era um missionário retornado, como minha mãe gostava de me informar. Um belo jovem digno que certamente se casaria no templo. Eu tinha ranço dele, porque agora ele servia de exemplo para mim. Ai. Em setembro, em um evento da igreja, nos aproximamos e começamos a conversar. Ele e este ex-missionário que tinha chegado há pouco na aula, tá? Aos poucos descobri naquele jovem tantas coisas em comum, tantos sonhos, vontades, uma inteligência ímpar, uma beleza, e seu olhar me encantava. Foi quando ele me convidou para ir ao cinema, porque falávamos de tantas coisas e entre elas cinema era a nossa paixão. Parece coincidência, mas o filme foi Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Verdadeiramente uma missão impossível estar sozinho com ele e ter que ser um fantasma hétero ao seu lado. Você pode imaginar isso? Você é heterossexual, você pode se imaginar numa posição em que você está sentindo atração por alguém do sexo oposto, mas você tem que se relacionar com alguém do mesmo sexo? É a mesma coisa que homossexuais sentem. A sensação é a mesma. Um pouquinho de empatia nunca faz mal, tá? Presta atenção, isso deveria ser natural na gente, né? Empatia. Bom, mas veja só, foi justamente o nome do filme que me deu coragem de dizer: às vezes parece que eu vivo em um tipo de protocolo fantasma do meu próprio eu. Isso bastou para que ele começasse a se abrir para mim, e foi quando, 2 horas antes de iniciar a sessão, que a conversa tomou outro rumo e ele me mostrou seu coração. Aos poucos foi dando mais abertura e ali na minha frente alguém também sofria demais. Ele narrou o terror da missão, o qual não preciso relatar. Mas o ponto alto foi quando ele disse: penso em você todos os dias, em meus pecados. Judiação, né? Houve um silêncio eterno ali. Entramos na sala de cinema, não nos contemos e nos beijamos. Chegando ao ponto da minha mãe, que o adorava, começar a desconfiar porque não conseguíamos disfarçar o nosso olhar. Ai, que bonitinho. Não aguentávamos mais aquilo. Não aguentávamos mais aquela religião falsa. Para você que é mormon e fala que homossexuais são bem-vindos na igreja, esse é um relato muito humano de um homossexual. Estudamos juntos tudo que era possível encontrar sobre a história dessa religião, iniciando por um documentário chamado Fábrica dos Deuses e o Lado Oculto do Mormonismo, além de livros, testemunhos de ex-mormons, quando achávamos naquela época. Por mais que eu e ele fôssemos totalmente apaixonados, a culpa ainda pairava. Culpa por amar alguém. Mas talvez você que seja homofóbico, você sente ódio e acredita estar justificado diante de Deus, né? Um Deus que você diz ser um Deus de amor. Tá. Por mais que ouvíssemos tudo aquilo nos documentários e estudos, ainda achávamos que estávamos nos afastando de Deus, que seríamos julgados e condenados. Às vezes pedíamos perdão por sermos fracos e até fizemos um jejum para não nos encontrarmos. Tudo em vão. Eu achava que todos os missionários eram gratos e faziam missão porque queriam. Ele mesmo me dizia que, na verdade, muitos eram forçados a isto. Outros até queriam, mas quando viam o que era verdadeiramente ser missionário, a ficha caía. Foi então que, em abril de 2012, ele tomou a maior de todas as coragens jamais pensadas por mim. Presta atenção nessa parte. Você que diz que vive padrões superiores aos padrões do mundo, olha a realidade aqui da tua religião, presta atenção. Em um jantar em sua casa, com sua família, seu pai, o pai desse rapaz, que eu vou chamar de Paulo, que era alguém muito rígido e importante na ala,
primeiro conselheiro no bispado e tinha uma reputação falsa a manter. Por que reputação falsa? Porque eu e o Paulo sabíamos que ele adorava filmes pornográficos, o pai do Paulo, tá? Conselheiro do bispo. Pois ao acessar o histórico do computador dele, conseguimos ver uma gama de filmes eróticos ali algumas vezes, sem que ele soubesse. Aliás, só o Paulo que viu isso, tá? Não o nosso querido da história. Conselheiro do bispo, né? Um monte de filmes eróticos no computador. Bem, psh, ninguém pode saber, né? Fica quietinho, né? Aparência do bem, né? Então tá. Então, nesta noite, nervoso, com mãos trêmulas, o Paulo anunciou: tenho algo a dizer aqui e agora. Todos olharam para ele, inclusive seu pai. Não existe outra forma de me libertar se não for contar o que quero contar. Eu sou gay. Sempre fui gay. Tenta imaginar essa cena, tá? Uma família mormon jantando, ele é ex-missionário, ele anuncia que ele é gay. O que ele me conta foi que a mãe dele ficou estatelada, em choque. Sua irmã, assustada, olhava para o pai e para a mãe, bem como para ele. Então seu pai, que é muito branco, ficou vermelho, olhando para ele com fúria e rindo, esperando que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto, forçando ele a contar a verdade, que alguém que havia levado a palavra santa de Deus, o evangelho restaurado, como missionário, tá? Carrega o sacerdócio consigo, jamais poderia ser um adulto, um prostituto, um herege sem caráter. Porque pessoas assim não têm alma, não têm o Espírito Santo. Olha, eu vou te falar uma coisa antes que eu me esqueça. Essa aqui foi uma das mais claras e detalhadas expressões de ignorância que eu li nos últimos tempos, porque homossexualidade não tem nada a ver com esses sinônimos aqui que esse conselheiro do bispo jogou no próprio filho dele. Então, parabéns para esse conselheiro do bispo aqui. A tua ignorância foi extremamente bem expressada e você é extremamente mal informado. Paulo dizia que era verdade em meio ao choro e pedia para o pai parar de proferir tais palavras. Foi quando, em meio à fúria, que seu pai se levantou, pegou pelos cabelos e o arrastou até um quarto próximo. O nosso querido da história conta detalhes sobre a violência física e verbal que o Paulo sofreu nas mãos do pai dele dentro desse quarto fechado. Eu prefiro não relatar porque é muito triste, é forte. Ele realmente conseguiu machucar o filho dele. Mas a gente não precisa entrar em detalhes, tá? Foi horrível. O que o pai do Paulo disse foi: esta semana você vai falar com o bispo, se arrepender de seus pecados imundos. Caso contrário, eu não tenho filho mais. Deus me deu uma menina e um menino. Esse pai deveria receber um troféu de ignorância, porque ele realmente merece. Vânia, você não pode imaginar como é para mim narrar isso. Parece que foi ontem. E eu escrevo por permissão do Paulo também, pois ele, mais do que eu, sofreu demais nessa seita maldita, visto que ele nasceu no convênio, como costumam dizer. Além de barbarias que ele me contava de seu avô, que foi um dos que ajudou a construir o Templo de São Paulo em 1978, que deixava de levar comida para os filhos para sustentar uma obra milionária e obrigava os filhos, como o pai dele, a ir carregar pedra. O nome disso é fanatismo. Tem outro nome. A coragem do Paulo me motivou. Olha agora a experiência do nosso querido aqui. Minha mãe ficou louca, mas não fez o mesmo. Outra mãe mormon aqui, bem fiel, né? Também não aceitou, lógico que não. Decidi trabalhar. O Paulo já tinha um bom emprego e por fim saiu de casa e juntos alugamos um pequeno apartamento. Apesar da dificuldade, o Paulo voltou a fazer faculdade de Direito. Essa história vai ficar boa, eu te prometo, calma. Não tínhamos quase nada, somente o nosso amor e o medo do inferno. Porque muitas vezes chorávamos pensando pensando se havíamos agido certo, se havíamos desonrado nossa família. Antes que eu me esqueça de novo, porque a tua história é longa. Amor
não leva ninguém para o inferno. Amor não desonra a família. Agora, se existe inferno, eu acredito que exista lugar para pessoas ignorantes como esse primeiro conselheiro do bispo, além de ignorantes, violentas. Porque o inferno é lugar de ódio, não de amor. Quem leva desonra para a família é quem escuta uma história dessa e sente ódio de pessoas como você, que não tem medo de amar. Então vamos começar a separar as coisas aqui. No inferno não tem amor. No inferno tem ódio, tem homofobia, tem ignorância, tem violência, tá? Sei que existe esse inferno. Você nunca vai desonrar ninguém porque você ama. Agora esse cara aqui, esse pai do teu namorado, desonrou os pais dele quando ele agiu daquela forma contra o filho dele, sem dúvida nenhuma, né? Na minha opinião. Não nego que quis deixá-lo, bem como ele e a mim, e voltar a uma vida de fachada. Eu em uma bela casa e ele em um belo apartamento. Foi em um dia de chuva, depois de tantas lutas, tristezas, juntando dinheiro para comer, que decidi ligar para o meu pai depois de meses sem saber dele. Então os pais dele eram divorciados, tá? Então eu ouvi a voz dele dizendo: filhão, que saudade. Eu disparei a chorar, Vânia. Lembro disso até hoje, porque eu vi ele tão feliz ao me ouvir, mesmo no celular, me confortou. Meu pai é pesquisador, palestrante e neurocientista, mas mesmo assim sabia tão pouco dele. Foi ele que me disse: filho, quero te ver, venha me encontrar. Eu queria mesmo, mas e o medo? Era meu pai, ele é homem, hétero, mas não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presta atenção. Mas decidi ir vê-lo e chamei o Paulo, que no primeiro momento não queria de forma nenhuma, pois já era traumatizado. Insisti e acabou que fomos como amigos. Era em um hotel, não lembro o nome agora, mas havia umas 500 pessoas no auditório para aquele congresso sobre a mente humana e seus limites. Meu pai era um dos palestrantes. Vânia, nada nesta terra diante dos meus 21 anos, até aquele ano de 2012, foi tão impactante, tão maravilhoso, tão extraordinário como ouvir meu pai. O Paulo e eu, de assustados e morrendo de medo, nas últimas fileiras do auditório, estávamos chocados. Aquele pai que tanto me negaram, aquele pai que me diziam ser herege, maldito, mundano, porque não era membro da igreja, né? Não tinha sacerdócio, né? Pois é. Eu não vi um pai, eu vi um herói. Lembro perfeitamente quando ele foi anunciado. Então ele se aproximou bem vestido, enquanto uma imagem surgiu no fundo. Era uma pintura de Michelangelo chamada A Criação de Adão. Presta atenção aqui que agora a gente vai aprender juntos, eu e você, tá? Aprender ciência, tá? Ali meu pai destrinchou a figura, mostrando que, na verdade, a figura de Deus ali estava adornado em um tipo de contorno que, na verdade, era o cérebro humano. Eu achei isso aqui fascinante. Vou procurar essa pintura na internet. Dá uma olhada também, tá? Para Michelangelo. Todas as nossas considerações de crenças, buscas, dúvidas e anseios pela eternidade estão baseados no condutor máximo da própria mente. Ele até em um momento parafraseou uma frase de Einstein, dizendo que a imaginação era mais incrível que o conhecimento, pois a busca incessante pela divindade era tão grande que levantou reis e destruiu nações. Retirou os olhos dos homens da razão e verdade e encaixotou em um marasmo efêmero de religiões fundamentalistas que constroem seu próprio Deus à imagem e semelhança a partir de sua própria imaginação, a qual era a figura de Adão, o homem, a busca pelo entendimento de si mesmo e a cegueira de suas próprias virtudes e capacidades. Você não precisa concordar com o que esse neurocientista aqui falou, mas é interessante você abrir a tua mente e escutar o que tem, né, fora daquela caixa da religião, né, que a gente às vezes tá acostumado, tá? Eu particularmente adorei isso aqui.
Eu chorei muito. Fui quase um dos primeiros a levantar naquele auditório e aplaudi-lo. Ali estava alguém que eu queria seguir e era meu pai, não um profeta que louvamos e nunca me deu nada, não um bispo que poderia ter me assediado, não uma mãe que, por mais que eu respeite, eu só consegui ouvir murmúrios e lamentos, além do testemunho da veracidade do livro de Mórmon. Mesmo após todo o evento, o nervosismo retornou e ficamos esperando, que em meio a tantas pessoas que vinham falar com ele olhava pra gente e pedia para esperar. Foi então que ele se aproximou, Vânia. Eu queria falar tanta coisa, mas não conseguia. Ele então me abraçou tão forte e disse: "Que saudade!" Eu não queria largá-lo. Apresentei o Paulo como amigo e logo ele nos convidou para sairmos. Chegamos no restaurante e comecei a contar que havia saído de casa. Ele ficava olhando para mim e para o Paulo até o momento de toda a história. Até o momento de toda a história éramos amigos. E falei que havíamos decidido morar juntos. Ele olhou para mim e pediu para que eu fosse sincero. O medo me dominou, mas decidi contar tudo, inclusive sobre minha orientação. Ele sorriu. Esse aqui é um homem que não tem o evangelho na vida dele, tá? Ele sorriu, pegou na minha mão e beijou, e suas palavras foram: "Eu te amo tanto que não importa a sua orientação, e sim o que você é, meu filho." Daqui para frente foi só choro. Eu senti de pedir perdão por tudo que pensava dele. Tudo, Vânia. Escrevendo aqui choro, porque eu não sabia o que era amor fraternal. Eu acho que ele quis dizer paternal, viu? E ali em carne e osso havia um que sempre me amou calado, para não contrariar os desejos da minha mãe e da sua religião. Paulo se sentiu confortável e contou sua história. E por fim meu pai disse: "Posso não ser seu pai biológico, mas se meu filho te ama, deixe-me também ser seu pai e amigo." Dias depois, fomos morar no apartamento do meu pai com sua bela esposa, que também é médica. Uma nova mãe para mim, que me deu um belo irmãozinho, que hoje tem 7 anos. Tem noção, Vânia, de quantas coisas maravilhosas aprendi com meu pai? Fatores da mente, como a mente racionaliza, hormônios da ilusão, o processo em que começamos a acreditar em coisas ilusórias e tantas coisas. Mas o mais lindo que ajudou minha liberdade, a do Paulo, foi quando, em meio a uma conversa, ele nos perguntou: "Qual é o sexo do espírito?" Aqui é o pai dele, tá? Um neurocientista. Eu olhei pro Paulo, e não sabíamos responder. Eu também não saberia. Então ele disse: "Se temos um espírito, então é imaterial. Se ele é imaterial, então não é possível avaliar seu sexo." Isso aqui é o neurocientista falando, tá? Pai do nosso amigo, só para você se lembrar. O termo espírito é comparado como o tempo, assim como os cosmos e o universo, ambos sempre existiram e existirão e não são estruturas orgânicas. A própria construção biológica é um fator da vida. Suas escolhas são fruto de sua própria necessidade de desfrutar o melhor possível em um corpo físico. Nosso cérebro comanda os sentidos da mente e a mente por si mesma não define suas orientações sexuais. Elas simplesmente existem como um fator genético e pessoal. Fator genético. Quem limita o raciocínio lógico somos nós mesmos através de crenças limitantes impostas. Meu pai pagou minha faculdade. Lembra que a mãe só ia pagar a faculdade depois que ele voltasse da missão? Pois é, o pai dele pagou a faculdade dele. Hoje sou grato, sim, a um pai. Não um pai construído e manipulado, mas a um pai que sempre me esperou e me amou. Em 2016, eu e o Paulo fizemos nosso casamento com amigos que surgiram em nosso caminho. Inclusive, anos depois, encontrei 2 amigas ex-mormons que também seguem seu canal e meu pai fez toda a cerimônia. Em 2016, hoje sou médico, realizado, apaixonado. Levou muito tempo para me libertar das amarras brigamitas, mas com a ajuda do meu pai e da ciência, eu me livrei. O Paulo é advogado criminalista e, além disso, ajuda nas causas
LGBTQ+. Eu falo com a minha mãe ainda, temos um certo convívio, ela ainda permanece na igreja. O Paulo fala com sua mãe e irmã, mas seu pai o odeia. Conselheiro do bispo. Pois é. Eu te agradeço, Vânia, porque eu sei que você tem ajudado muitas pessoas aqui no Brasil. Assim que passar a pandemia, queremos ir aos Estados Unidos e quem sabe, se puder, queremos te encontrar e te dar um abraço, tá bem? Por favor, que delícia, meu Deus, que delícia, bora, tô dentro. Desculpa o livro, mas senti que seria importante meu relato de terror e superação até encontrar o verdadeiro pai de amor. Nossa! Querido, eu que te agradeço pela paciência em sentar e contar a tua história, porque para isso você teve que mexer em feridas. Você diz aqui em um momento que você estava chorando enquanto você escrevia. Eu não tenho como te agradecer por isso, porque isso é um gesto espontâneo, altruísta, humano. Deus do céu! Você não imagina quantas pessoas você vai ajudar com a tua história. Eu não consegui cortar a tua história. Eu sabia que eu ia chegar a mais ou menos meia hora de vídeo, mas né, eu não tenho intenção de agradar ou desagradar ninguém. Eu tenho intenção de falar a verdade, né? E a tua história é tão recheada de verdades, tão importantes da gente conversar a respeito. Então, obrigada. E eu tô feliz por você. Manda um beijo, um abraço pro teu esposo, né? Não é nem namorado mais, né? Pro teu marido. Diz pra ele que ele tem meu carinho, a minha admiração e o meu respeito, viu? E eu vou adorar conhecer você se eu tiver essa chance aqui. Com certeza me procura, tá? Pelo Facebook e aí a gente combina de se encontrar. Bom, eu não preciso falar muito, porque a história dele fala por si. O que eu quero que você que está escutando entenda, independente da tua orientação sexual, é o seguinte: amor nunca vai ser abominável, independente do que independente do que você acredite, que está na Bíblia, que está não sei aonde. Olha, você pode acreditar na Bíblia e tomá-la como livro literal, que cada palavrinha dali, que está escrita ali, saiu da boca de Deus, mas você precisa entender uma coisa. A Bíblia começou a ser escrita, não, a Bíblia não, o Novo Testamento, tá? Começou a ser escrito 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, tá? Por pessoas que conviveram com ele, então as pessoas contavam histórias e coisas que achavam, né? Enfim, foram coisas assim contadas 4 décadas depois da morte de Jesus Cristo, tá? Foi traduzida e traduzida de novo, e várias versões foram criadas. Então, assim, se para você a versão literal da Bíblia serve, te faz bem e serve como guia para tua vida, desde que traga só amor para você e não ódio, como para esse portador do sacerdócio, o primeiro conselheiro da ala aqui, que meio que deserdou o filho porque ele era homossexual. Se a Bíblia te traz amor, então você pode acreditar na literalidade dela e tá tudo certo, ninguém tem nada a ver com isso, tá? Mas você não pode usar um argumento contra a homossexualidade dizendo que tá na Bíblia, porque a gente nem sabe se aquilo foi traduzido corretamente, se aquilo foi dito, se não foi, como é que não foi. O que eu gosto de acreditar é que Jesus Cristo não era homofóbico, né? Então, o que eu quero que você, como religioso, pratique é a capacidade de abrir a tua mente e aceitar o amor e espalhar amor pelo mundo. Para de julgar, para de ficar aversivo a expressões de amor, sejam em quais gêneros forem. Agora, o ódio, meu Deus do céu, o ódio não está justificado. Para você que é homossexual, se você está numa igreja ou numa seita que não respeita a tua condição sexual e diz que você tem que ser celibatário, né? E que você não tem direito ao amor como os héteros que te rodeiam, se você se sente feliz e confortável nesse meio, fica lá. Mas se você está se sentindo sufocado, se você está vendo que você está perdendo de viver uma vida plena, a qual você tem todo o direito, eu espero que a experiência desse nosso brasileirinho querido te ajude a reavaliar as tuas escolhas quanto à religião. Porque se eu tiver que
que colocar o Deus do cristianismo aqui na nossa conversa, o Deus do cristianismo puro, né? Será que ele seria como aquele primeiro conselheiro fiel portador do sacerdócio que foi lá e espancou o filho? Ou será que ele teria agido como como o pai do nosso querido aqui da história, que falou para ele que ama ele, apoiou e aconchegou ele, falou pro namorado do filho dele que ele poderia ser um pai, um amigo dele, ainda levou os dois para morar na casa dele junto com ele. Ah, esse cara não tem o evangelho, o pai desse nosso amigo aqui da história. Fica aí para você pensar, tá bom? Vamos espalhar amor, vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. O vídeo se estendeu um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena, né? Pelo menos para mim valeu e me emocionou enquanto eu li a história dele. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.